Only me. Only me. All things are only me. Only me. Only me. All things are only. Notice, Joshua had a V-Day at the river too. Observe, Josué teve dia V no rio também. Joshua had a V-Day at Jericho. Josué teve dia V em Jericó. He certainly did. Ele com certeza teve. There where he had crossed, he had a V-Day first at the river. Ali onde ele havia atravessado, ele primeiro teve dia V no rio. There he is in the month of April. Ali estava ele no mês de abril. Probably a mile across Jordan was. Provavelmente 1 milha para atravessar o Jordão. Because up in top of the mountains up there, there's snow melting, and all over the plains, the river was spreading. Porque lá em cima, do topo das montanhas, lá a neve estava derretendo. E sobre todas as planícies, o rio se espalhava. No doubt the enemy would have said, now God is quite a general, isn't he? E sem dúvida o inimigo teria dito, agora Deus é um general. Ele não é? Lead his army right up here to the time of spring. Guia seu exército até aqui em cima na época da primavera. When the river's its worst, when there's the worst time to cross, and then lead his army up here and let him to cross. No. Quando o rio está pior, quando é a pior época para atravessar, então guia seu exército aqui em cima e os guia para atravessar. Não. God lets disappointments happen to show victory. Deus deixa as decepções acontecerem para mostrar a vitória. Oh, if we could only see that. Oh, se pudéssemos apenas ver aquilo. Vem! You can only see that these things, it seems to be so burying you and upsetting you. They're trials. Se você pudesse apenas ver que estas coisas que parecem te ferir tanto e estão te contrariando, elas são provas. There are things to stand still, focus your glasses on the Word of God. Elas são coisas que ficam quietas. Foque sua lente na palavra de Deus. Speak the Word and then just walk forward. That's all there is to do it. E fale a palavra e apenas siga andando em frente. Isto é tudo que há de se fazer com isto. We get to a time we say, God, I don't know what to do. I'm up against this. Chegamos a tempo quando dizemos, Deus, eu não sei o que fazer. Eu estou de pé contra isto. Speak the word. Lord, I believe. Fale uma palavra. Senhor, eu creio. And you'll start walking forward. E apenas comece a andar em frente. God does the opening up of the seas. You just keep walking. Deus faz a abertura do mar. Você apenas siga andando. Vem. Now, we find out that Joshua, right at that time, he prayed. Agora descobrimos que Josué, bem naquela hora, ele orou. And the Lord told him that what would happen. E o Senhor lhe disse o que aconteceria. And he had a V-Day. E ele teve dia V. He overcome. E ele venceu. Then when he overcome the river and got on the other side, what did he do? He put the ark. Então, quando ele venceu o rio e chegou do outro lado, o que ele fez? Ele pegou a arca. Which the word was in the ark. Pois a palavra estava dentro da arca. He put that first. Ele apanhou aquilo primeiro. Then the singers and so forth come behind it. Então os cantores e os demais vieram atrás dele. But the ark went forth first. Mas a arca seguiu primeiro. When Israel went to battle, the first thing went forth was singers.
Quando Israel ia para a batalha, a primeira coisa que ia na frente eram os cantores. And singers went forth singing. E os cantores seguiam cantando. Then they blow trumpets and so forth. Então eles tocavam as trombetas e assim por diante. Then the ark moved up. Então a arca era movida. Then when the ark moved up, then they set the ark down and the battle started. Então quando a arca se adiantava, então eles colocavam a arca no chão e a batalha começava. Notice. Observem. But now in this, when Joshua took the word first and put the word first, he crossed down a... Mas agora quando Josué tomou a palavra primeiro e colocou a palavra primeiro, ele atravessou God had told him, as I was with Moses, so I'll be with you. Deus lhe havia dito, como fui com Moisés, assim serei contigo. I'll not fail you. Não falharei contigo. I'll be with you. No man's going to stand before you all the days of your life. Eu estarei contigo. Ninguém ficará diante de você todos os dias de sua vida. I'm going to be right there. Eu estarei bem ali. Don't fear what's going to take place. I'll be right there. Não temas o que acontecerá. Eu estarei bem ali. Then what, with a commission like that, what could Joshua do but put the word first? Amen. Então, com uma comissão como esta, o que poderia Josué fazer a não ser colocar a palavra primeiro? Amém. There you are. Aí está você. With a commission from God, put the word first. Com uma comissão de Deus, coloque a palavra primeiro. And it brought a V-Day. Oh, it's got to come. That's all. Isso trouxe um dia V. Oh, isso tem que vir. Isso é tudo. He put the word first. And what happened? Ele colocou a palavra primeiro. E o que aconteceu? The ark went down first to the water. A primeira a descer a água foi a arca. When it did, the sea opened up, the river rather, and they crossed over. E quando isso aconteceu, o mar se abriu, ou melhor, o rio, e eles atravessaram. Then what's he going to do after he gets over there? Então o que ele faz depois que chega ali? What's the next thing that's going to take place? Qual é a próxima coisa que acontece? When he gets over there on the other side, Quando ele chega ali do outro lado, then he finds out they're all walled in because of the fear of him. When he comes over, ele descobre que todos eles estão cercados por causa do seu medo quando se apoderou dele. but he met the chief captain one day. Mas um dia, ele se encontrou com o capitão-chefe. And he had another V-Day. Ele teve um dia a ver. He told him exactly what to do. Ele lhe disse exatamente o que fazer. And the walls of Jericho fell down. E as muralhas de Jericó caíram. How's he going to do it? Como ele fez isto? The natural man looking through the glass there said, now here, you brought me over here. O homem natural, olhando através das lentes ali, diz, agora tu me trouxeste até aqui, And here I am, look at the opposition. e aqui estou. Veja a oposição. Well, they're all on the inside with their slings. Ora, eles estão todos do lado de dentro com suas fundas. If we ever get close to that wall, woe unto us. Se alguma vez nos aproximarmos daquela muralha, ai de nós. They got rocks laid in there, the big slings. Eles têm pedras ali em cima, grandes fundas. They got spears, they got bows, Eles possuem lanças. Eles possuem arcos. they got everything laying in there, and they just cross. Eles têm tudo colocado ali. E eles apenas... But see, Joshua he put God first. Mas veja, Josué colocou Deus primeiro. And when it isn't how you're going to get there, that's up to God. E quando ele não é como você chegará lá. Isto é com Deus. Just keep on moving. Follow the word. He Apenas siga se movendo. Siga a palavra. said, march around in 7 days, and on the seventh day, march 7 times. Ele disse, marche ao redor por 7 dias. E no 7º dia, marchem 7 vezes. And at the last time around, sound the trumpet. E na última volta, façam soar a trombeta. God's placed and take the natural away, and the spiritual moved in, and the walls fell. Deus ordena que tire
fora o natural e que o espiritual possa se mover e a muralha cair. And they went right straight up and took the thing. Yes, sir. E eles seguiram diretamente, tomaram a coisa. Sim, senhor. God had a V-Day then. Deus teve então um dia V. Abraham had a V-Day. Abraão teve um dia V. After being promised so long for this child, God tested him for his love and his loyalty. Depois deste filho estar há muito tempo prometido, Deus o estava testando pelo seu amor e sua lealdade, To whose seed we are, if we believe God. para mostrar que semente somos se cremos em Deus. And Abraham had a V-Day. E Abraão teve um dia V. When was it? Então o que foi isto? The day that he left the land of the Shinar Plains? O dia em que ele deixou as terras das planícies de Sinar? Not exactly. Não exatamente. He crossed over, that's right, the Euphrates and come on this other side to sojourn. Ele atravessou, isto é correto, o Eufrates, e saiu deste outro lado para peregrinar. That was a good day. Aquele foi um bom dia. That still was a kind of Aquele ainda é um tipo de... but his main V-Day was up on Mount Jarrah. Mas seu principal dia V foi lá em cima no Monte Jiré. When he got up there that day when God gave him the final test. Quando ele subiu ali naquele dia, foi quando Deus lhe deu o teste final. When he had his only son. Quando ele teve seu filho único. He said, now Abraham, take him up there to that mountain and offer him up for a sacrifice. E ele disse, agora Abraão, leve-o lá em cima naquela montanha e ofereça-o como sacrifício. I made you a father of nations. Eu te fiz pai das nações. Here is the only thing that you've got to make you a father of nations is through this son. I want you to kill him. Aqui está. A única coisa que te faz pai das nações é através deste filho. E eu quero que você o mate. Oh, you see it? Vê você isto? Destroy everything. Destruir tudo. Destroy the very purpose. Destrua cada propósito. Here you are, Abraham. You're about 114, 15 years old now. Aqui está você, Abraão. Você está com cerca de 114, 15 anos de idade agora. And you waited for 25 years for the baby. E você esperou por 25 anos pelo bebê. Now the boy's 15 or 16 years old. E agora o garoto está com 15 ou 16 anos. And I want you to take him up and kill him so that I can make you a father of nations. Oh, my. Yes. E eu quero que você o leve até ali em cima e o mate, para que então eu possa fazer de você um pai das nações. Oh, que coisa! Sim! Abraham never moved, never quivered at the word of God. Abraão não se moveu. Ele nunca titubeou na palavra de Deus. Said, yes, Lord, here I go. Disse, sim, Senhor, aqui vou eu. Picked up the wood and took Isaac right at the top of the hill, just exactly in obedience. Apanhou a lenha e levou Isaac até o topo da colina, exatamente em obediência. Why? He put the commandment of God first. Por quê? Ele colocou os mandamentos de Deus em primeiro lugar. How is he going to be a father of nations when he's only got one son and over 100 years old now? Como ele seria o pai das nações, sendo que ele tinha apenas um filho e com mais de 100 anos agora? How did he do it? Como fez ele aquilo? Because this, he said, he perceived that if God was able to give him Isaac as one from the dead, he could also raise him up from the dead again. Porque ele disse isto, ele percebeu que se Deus foi capaz de dar a ele Isaac como um da morte, ele também poderia ressuscitá-lo da morte novamente. Now, friends, the God that has raised us from the things of the world and the corruption of this earth. Agora, amigos, o Deus que tem nos levantado das coisas do mundo e da corrupção desta terra,
Can He much more give us eternal life and put us in a land where there's no death? Não pode Ele nos dar muito mais a vida eterna e nos colocar em uma terra onde não há morte? See? Vem! We look at these little trials and we think they're something. Nós olhamos para estas pequenas provas e achamos que são grandes coisas. Well, they're nothing but little testing times. See? Ora, elas não são nada a não ser pequenos momentos de teste. Vem! God tested Abraham, but when he got his D-Day, is when he went up there in obedience to the Word. Deus testou Abraão, mas quando ele obteve o seu dia V, foi quando ele subiu ali em obediência à palavra. I like to say, I know, I heard a minister a while ago read Acts 2:38, but he missed out. Como dizemos hoje, eu sei, eu ouvi um ministro em algum tempo atrás ler Atos 2:38, mas ele saltou. And he said, and Peter said that they must be baptized, and then they would receive the Holy Ghost. Então ele disse, e Pedro disse que eles deviam ser batizados, e então eles receberiam o Espírito Santo. Failed to read the rest of it. Why? Falhou em ler o restante disto. Por quê? See? Organizations fought the very thing. Veja, as organizações lutaram com a mesma coisa. Now, you get the idea? Agora você tem a ideia? See, why do you do that? What makes you bypass those things? Veja o porquê você faz isto. O que te faz passar por estas coisas? If the Bible says that, read it right down the way it says it and say the same thing the Bible says. Se a Bíblia diz isto, leia exatamente da forma que ela o diz e diga a mesma coisa que a Bíblia diz. That's when you got your focus back right. See? Come back to what the Word says. É aí quando você tem o seu foco ajustado. Vem, volte para o que a palavra diz. Now, we find out that you get you're out of focus there. Agora encontramos que você obtém você está fora de foco ali. Now, Abraham had his focus right. Agora Abraão havia focado corretamente. Because God said, I'm going to make you a father of nations when he was 75 years old and Sarah 65. Porque Deus disse, farei de você o pai das nações. Quando ele tinha 75 anos de idade e Sara 65. And he believed God. E ele creu em Deus. What did he do? E o que ele fez? He put his focus on what thus saith the Lord was. Ele colocou o seu foco sobre o que o assim diz o Senhor era. Yes, sir. Sim, Senhor. And he walked right straight with that. What thus saith the Lord was. E ele seguiu diretamente com aquilo com o que o assim diz o Senhor era. Day after day he walked. Dia após dia ele andava. Year after year he walked. Confessing anything contrary to that wasn't right. Ano após ano ele caminhava, confessando tudo contrário ao que era. Não era correto. No, sir, it had to be that way. God said so. Não, senhor. Isto teve que ser daquela maneira. Assim disse Deus. I imagine some of his enemies walk around and say, Father of nations, how many children do you have now? Eu imagino algum de seus inimigos andando por ali, dizendo, Pai das nações, quantos filhos você tem agora? We can do how I have now. I'm a father of nations. That's all. Não faz nenhuma diferença quantos eu tenho agora. Eu sou pai das nações. Isto é tudo. How do you know? Como você sabe? God said so. Deus disse assim. That settles it. That's just all there is to it. God said it, and that settles it. E está terminado. Isto é simplesmente tudo o que há nisto. Deus disse isto e pronto. So, home went Abraham, Então ali foi Abraão. and he finally come to that very. E ele finalmente chegou àquela própria. Then see, being so loyal, Então veja, sendo tão leal, more loyal, more testing. mais leal, mais provas. See, so he brought him right back. Vem, então ele o trouxe diretamente de volta. Now remember, when God has counted you worthy, when you have a test. Agora recordem, quando Deus te considera digno, quando você tem uma prova. Now don't fail this. To get this,
Agora não fale nisto, em obter isto. When you have a trial or a test, it shows the grace of God has found. Quando você tem uma prova ou um teste, isto mostra que a graça de Deus encontrou. You found favor with God, and God believes that you'll stand the test. Você encontrou graça com Deus e Deus crê que você suporta o teste. You remember he did the same thing with Job. Você recorda, ele fez a mesma coisa através de Jó. Satan said, "Oh yes, I seen Job." I said, "No." Satanás disse: "Oh sim, eu vi Jó lá embaixo." God said he's a perfect servant. Deus disse: ele é um servo perfeito. There's none on earth like him. There's nobody like Job. Não existe ninguém na terra como ele. Não existe ninguém como Jó. He's a perfect man. Ele é um homem perfeito. He's my pride and joy. Agora ele é meu orgulho e alegria. Satan said, "Oh sure, he gets everything he asks for." Satanás disse: "Oh, claro, ele tem tudo o que ele pede." Said, "Let me have him once." Disse: "Deixe-me estar com ele uma vez." And said, I'll make him curse you to your very face. I'll just make him curse you. E disse: eu farei te amaldiçoar em sua própria face. Disse: eu simplesmente farei com que ele te amaldiçoe. God said he's in your hands, but don't you take his life. See? Deus disse: ele está em tuas mãos, mas não tire a sua vida. Vem. God had confidence in Job. Amen. Deus tinha confiança em Jó. Amém. When it looks like everything's gone wrong, God's giving you a trial. E quando parecer que tudo está indo errado, é porque Deus está te dando uma prova. He's got confidence in you. Ele tem confiança em você. He don't have to baby you around. Ele não tem que te mimar por aí. You're not a hotbed plant, a hybrid. Você não é uma planta sensível de canteiro, um híbrido. You're a real Christian. Você é um cristão verdadeiro. God's giving you a test, see what you do about it. Amen. E Deus está te dando um teste. Veja o que você fará com isto. Amém. No wonder Peter said these fiery trials, well, count it a joy. It's more precious to you than gold. Não é de se admirar que Pedro disse: estas provas de fogo, ora, conte-as com alegria. Elas são mais preciosas do que o ouro. And many times we hum and well, if I just. E muitas vezes nós hesitamos. Oh, bem, se eu somente... Well, that's something God give you to overcome. Bem, aquilo é algo que Deus te dá para vencer. He knows you'll do it. Ele sabe que você fará isso. He's put his trust in you. Ele coloca sua confiança em você. And he believed Abraham. Abraham believed God, rather. E Deus creu em Abraão. Ou melhor, Abraão creu em Deus. And God said, I am no doubt told Satan, I can just prove you he loves me. E Deus disse, sem dúvida, disse a Satanás: eu simplesmente posso te provar que ele me ama. That he believes that promise because I told him that. Disse, ele crê naquela promessa porque eu lhe disse. So he took his own son up the top of the mountain, tied his hands behind him. Então ele levou seu filho para cima do monte, amarrou suas mãos para trás. The day God said so. Pois era o dia em que Deus havia dito. Well, little Isaac got suspicious, you know. O pequeno Isaac ficou desconfiado, você sabe. Said Genesis 22. He said, Father, he said, here am I, my son. Ele disse em Gênesis 22, ele disse, pai, ele disse, aqui estou, meu filho. He said, here is the wood, and here is the altar and everything. Ele disse, aqui está a lenha, aqui está o altar e tudo mais. But where is the lamb, see, for the sacrifice? Mas onde está o cordeiro? Vem para o sacrifício. He began to feel kind of funny. Ele começou a se sentir meio estranho. What's this all about?
We've left off something. O que é tudo isso? Nós esquecemos algo. Don't make any difference what you think you've left off. Não faz nenhuma diferença o que você pensa que deixou para trás. You've left off the fellowship of everything else. Você deixou o companheirismo e tudo mais. Well, you have to have your card party. Bem, você tem que ter suas festas de cartas. You have to do this, you have to drink a little bit, and you've left. Você tem que fazer isto, você tem que beber um pouquinho, você deixou. You ain't left off nothing. Você não se esqueceu de nada. Go on, obey the word, see? Siga em frente, obedeça a palavra, vem. That's all. Just obey the word. You ain't left off nothing, just obey the word. Isso é tudo. Apenas obedeça a palavra. Você não esqueceu nada. Apenas obedeça a palavra. He said, God said, take him up here, and he would get up here on top of the mountain. Ele disse, Deus disse, leve-o até ali em cima. E ele subiu aqui em cima do monte. I'm supposed to do something. When I get there, I'll do it. Eu tenho que fazer algo. Então eu farei isto. So he got up there and tied his hands and laid him up on the altar like that. Então ele subiu ali e amarrou suas mãos e o deitou sobre o altar assim. Little Isaac never murmured, obedient, the type of Christ. Isaac nunca murmurou, obediente, bem, tipo de Cristo. Then when he pulled the knife from its scabbard Então quando ele puxou a faca de sua bainha, and pulled his hair back out of his face to take his life, ele tirou seu cabelo de sua face para tirar a vida dele. that was Abraham's V-Day. Aquele foi o dia V de Abraão. Oh my. Oh, que coisa! When he tested to that very limit of his only son. Quando ele testou o próprio limite do seu filho único. Now if you just spiritual take that to a test when God gave you the V-Day. Agora, se você é simplesmente espiritual, leve isto para a prova quando Deus te der o dia V. What he loved. O que ele amava. God so loved Adam's fallen race. Deus amou tanta raça degradada de Adão. We'll get to that in a little bit. Nós entraremos nisto daqui a pouco. Notice, V-Day. Abraham's V-Day was on Mount Jireh. Observe o dia V de Abraão foi no Monte Jiré, Where the Lord provided for him a sacrifice instead of his son. onde o Senhor proveu-lhe um sacrifício no lugar do seu filho. Love, see, love. Amor, vem, amor. That day, Abraham proved to God without a shadow of doubt his loyalty. Naquele dia, Abraão provou a Deus sem nenhuma sombra de dúvida a sua lealdade. Abraham proved to God his faith in him. Abraão provou para Deus sua fé nele. For he said, I got this boy when I was 100 years old by believing a promise. Pois ele disse, eu tive esse garoto quando estava com 100 anos de idade, crendo em uma promessa. And he told me I was the father of nations. E ele me disse que eu era pai das nações. If he asked me to take his life, God's able to raise him up from the dead. Se ele me pede para tirar sua vida, Deus é capaz de ressuscitá-lo da morte. Oh my. Ah, que coisa! Ah, que coisa! That ought to make a Presbyterian shout, wouldn't it? Aquilo deveria fazer um presbiteriano gritar, não deveria? Bem, He gave me the promise. And he showed me now the evidence of this. Amen. agora ele me deu a promessa e ele me mostrou agora a evidência disto. Amém. He's proved it to me that he keeps his word. Ele me provou isto, que ele guarda a sua palavra. Well, where did he get us? Bem, onde ele nos apanhou? What kind of a mess did I come out of? De que tipo de confusão eu saí? What kind did you come out of? De que tipo você saiu? Where's our thoughts this morning? Onde estão nossos pensamentos nesta manhã? What has he proven to be among us? O que ele tem provado ser no nosso meio? There's no doubt about it.
Amen. Our V-Day is sure. We got to have it. He's proved it. Não há dúvida a respeito disto. Nosso dia V é seguro. Temos que tê-lo. Ele provou isto. Abraham says he proved it to me. Abraão disse, ele me provou isto. I was childish. I was an old man. I was sterile, and my wife's womb was dead. Eu não tinha filho. Eu era um velho. Eu estava estéril. E minha esposa, seu ventre estava morto. And she was 65 and I was 75. Ela estava com 65 anos, eu estava com 75. But God said, I'm going to give you a baby by her. Mas Deus disse, vou te dar um bebê através dela. That settled it. That was all there was to it. Aquilo estava determinado. Aquilo era tudo. And Abraham says, I believed it. Abraão disse, eu creio nisto. Then God told him into 25 years of trial. Então Deus colocou sobre ele 25 anos de prova. It didn't mean a thing to Abraham. Isto não quis dizer nada para Abraão. He come out stronger than he was in the first place. Still giving praise to God. Ele ficou mais forte do que ele estava primeiro. Continuou louvando a Deus. No doubt God looked down and said, what a servant. Não é de se admirar que Deus olhasse para baixo e dissesse, que servo. Satan said, oh yeah, say him. Disse, Satanás disse, oh sim, ele disse, mas But I'll prove that he loves me. Eu provarei que ele me ama. Take him up there top of the hill and destroy the very evidence. Take him up there. Leve-o até em cima da colina e destrua a própria evidência. Leve-o lá em cima. And Abraham went up to do it. That's right. E Abraão subiu para fazer aquilo. Isto é correto. And Abraham, though, when he started to take his child's life, E Abraão, quando ele começou a tirar a vida de seu filho, the Holy Spirit grabbed his hand and said, Abraham, stay your hand. I know you love me. Amen. O Espírito Santo agarrou sua mão e disse, Abraão, pare sua mão. Eu sei que você me ama. Amém. That's the kind of person I want to be. Esse tipo de pessoa que eu desejo ser. Love God regardless of what takes place. Amar a Deus não importando o que aconteça. Stay your hand. Give you a trial where it's even against your own thinking. Pare sua mão. Faça você a prova mesmo onde estiver contra seu próprio pensamento. But as long as the word said so, do it anyhow. Mas desde que a palavra diz assim, faça isto de qualquer modo. Vem. Stay your hand. I know that you love me because you've not even withheld your only son from me. Pare sua mão. Eu sei que você me ama, porque você nem mesmo poupou seu filho único de mim. Said, blessing, I'll bless you. Disse, bênção, eu te abençoarei. That his seed shall stand in the gate of the enemy and he'll conquer. Oh, my. He did too. Disse, sua semente se colocará na porta do inimigo e a conquistará. Oh, que coisa! Ele o fez também. So a little later we're going to get that seed of Abraham there. Daqui a pouco vamos pegar aquela semente de Abraão ali. All right. What did? Correto. O que? Doubts had gone from Abraham. When he heard the real word, doubts left. Dúvidas haviam se ido de Abraão. Quando ele ouviu a verdadeira palavra, as dúvidas foram embora. When he seen God vindicate the word, doubts left. Love took its place. Quando ele viu Deus vindicar a palavra, as dúvidas o deixaram. O amor tomou o lugar. I know you love me, Abraham. Eu sei que você me ama, Abraão. You don't doubt me a bit. No matter how long you had to wait, you still believe me. Não duvida de mim nem um pouquinho. Não importa quanto tempo você teve que esperar, você continua me amando. I asked you to destroy the very evidence I give you. E eu lhe pedi para destruir a própria evidência que eu te dei. Give you the evidence and asked you to destroy it. Te dei evidência, então pedi para que você a destruísse. And you love me so well, you keep my word regardless of what it is. E você me ama tanto, você guarda a minha palavra sem se importar com o que ela seja. Hey man, that was a real V-Day
for God to. Amém. Aquele foi um verdadeiro dia V para Deus também. Jacob had a V-Day one time. Jacó teve um dia V, certa vez. You know, he's scared to go back to his brother because he'd done evil. Ele estava com medo de voltar a seu irmão, porque ele havia feito mal. But yet the Holy Spirit began to warn him in his heart. Mesmo assim, o Espírito Santo começou a adverti-lo no seu coração. Return back to the homeland where you come from. Volte para a sua terra natal, de onde você veio. You come from the homeland. Ele veio da terra natal. You done evil over there. Now I'm sending you back. Você procedeu mal lá. Agora estou te mandando de volta. And when he got closer, he got close, certainly. E quando ele chegou, aproximou, ele teve, claro, certamente. That's what the devil's so after us about. É por causa disto que o diabo fica assim atrás de nós. See? That's what the devil's so after the bride, the church so far now. It's getting close to V-Day. Vem, é por isso que o diabo fica assim atrás da noiva. A igreja, e assim por diante agora, está se aproximando do dia V. That's right. She's getting real close. Isso é o correto. Ela está bem perto. That's when the enemy does his worst, when he routs. É aí quando o inimigo faz sua pior desordem. The Bible said, woe unto the earth, because the devil is like a roaring lion in the last days. A Bíblia diz, ai da terra, porque o diabo é como o leão que ruge nos últimos dias. Going around devouring what he will. You see, woe unto them. The persecutions and things would take place. Saindo por aí devorando o que ele deseja. Vê você, ai deles, as perseguições e coisas que aconteceriam. Hold right to it. Don't you move right or left. Segure bem nisto, não se mova para a direita ou esquerda. Stay right with that word. God said so. That doesn't. Fique bem com aquela palavra. Assim disse Deus, aquilo faz isto. Jacob, longing in his heart. Everything seemed to be wrong. Jacó, desejando em seu coração, tudo parecia estar errado. He wanted to go back home. Ele queria voltar para casa. The Holy Spirit was leading him. He made a promise to God. He had to go to Bethel to pay these tithings and so. O Espírito Santo estava guiando. Ele fez uma promessa para Deus. Ele tinha que voltar para Betel para pagar esses dízimos e então... And here, on his road back, he finds out that Esau, his enemy brother, E aqui em seu caminho de volta ele descobre que Esaú, seu irmão inimigo, is just across the river waiting for him with an army. estava bem do outro lado do rio esperando por ele com um exército. So, Jacob was a coward, yet he had the blessings of God. Então Jacó era um covarde, mesmo ele tendo as bênçãos de Deus. God had promised to bless him. He had the birthright. Amen. Deus havia prometido que o abençoaria, ele tinha a primogenitura. Amém. What a type of the church today with the baptism of the Holy Spirit. Que tipo da igreja hoje com o batismo do Espírito Santo? With the promise of God's word to vindicate it. Because you become part of that word. Amen. The birthright. Com a promessa da palavra de Deus para vindicar isso. Porque você se torna parte daquela palavra, a primogenitura. And Jacob had the birthright. Amen. E Jacó tinha a primogenitura, amém. His brother didn't care about it. Ele tinha, o seu irmão não se importava com isto. And he had the birthright. Because his brother sold it to him for a mess of pottage. E ele tinha a primogenitura porque seu irmão lhe vendeu por um prato de lentilhas. And so has the church world today sold their birthright. Do mesmo modo tem a igreja no mundo hoje vendido sua primogenitura. And thank God we got it. Amen. E graças a Deus nós a temos. Yes, we got it. Sim, nós a temos. What do we care about the union of churches and the League of Nations and all these other things as long as you got the birthright? O que nos leva a importar com a união das igrejas e a Liga das Nações e todas estas coisas, uma vez que você tem a primogenitura? What the church needs to do is do like Jacob. Pray till you get a V-Day.
O que a igreja precisa fazer é fazer como Jacó, orar até você conseguir um dia ver. And Jacob had a wrestling party. E Jacó teve uma festa de luta. He wrestled all night long with the Lord, but he said, I'm just not going to let you go until I get this victory. Ele lutou a noite inteira com o Senhor, mas ele disse, eu não te deixarei ir até obter esta vitória. And then about daylight one morning, he had a V-Day. Então, por volta do clarear da manhã, ele teve o dia V. He didn't walk the same anymore. Ele não andou mais do mesmo modo. But on this side, he was a great, big, strong, fearful church member. Mas deste lado era grande, forte, temente membro da igreja. But on the other side, he was a little limping prince, rather. Mas do outro lado, ele era um pequeno sacerdote. Sacerdote manco, ou melhor, príncipe. A little limping prince with enough courage to fight the whole army. Um pequeno príncipe manco, com coragem suficiente para lutar com todo o exército. Esau said, I'll furnish your army. Esaú disse, eu guarnecerei seu exército. He said, I don't need it. He'd had a V-Day. Ele disse, eu não preciso. Ele havia tido um dia V. We don't need their organizations. Não precisamos de suas organizações. We don't need their stuff of this world. Não precisamos de suas coisas deste mundo. We don't need to have to tally the things of the world. Não precisamos de não temos que corresponder com as coisas deste mundo. We've had a V-Day. We wrestled one day or one night. Tivemos um dia V, combatemos um dia ou uma noite. Oh, how I remember the wrestle. When I had to die to myself. Oh, como eu lembro do combate quando eu tive que morrer para mim mesmo. There come a V-Day when I got the victory. Then God's word become right. Mas ali chegou o dia V, quando eu obtive a vitória. Então a palavra de Deus se tornou correta. The Baptist Church to me was no more than any other organization. A Igreja Batista para mim não era mais que outra organização. That's right, I had a V-Day. God's word's right. Isto é correto. Eu tive um dia V. A palavra de Deus é correta. Dr. Davis said, why, you become a holy roller. I said, holy roller or no holy roller? O Dr. Davis disse, ora, você se tornará um santo rolador. Eu disse, um santo rolador ou não santo rolador? Up down at Greensville, I stayed all night in prayer until that angel come in there that morning, that light. Em cima, lá embaixo, no Greensville, quando passei a noite inteira em oração, até que o anjo chegou naquela manhã, naquela luz. I was trying to get rid of the very thing that God gave me to fight with. The visions, when they was telling me it's of the devil. Disse o que eu estava tentando me livrar da própria coisa que Deus me deu para lutar com ela. As visões, quando eles estavam me dizendo que elas eram do diabo. Então ele veio me dizendo, citando as Escrituras. Não disseram eles as mesmas coisas a respeito do Filho de Deus e assim sucessivamente? I had a V-Day. Eu tive um dia V. No more of that for me. I took to the fields and around the world. A V-Day. Não mais daquilo para mim. Eu parti para os campos e ao redor do mundo. Um dia V. See, Jacob had this V-Day. Veja, Jacó teve este dia V. He wrestled all night. Ele lutou a noite inteira. But when day began to break, it was a V-Day for him. Mas quando o dia começou a romper, aquele foi o dia V para ele. All these great victories and things. Todas estas grandes vitórias e coisas. You talk about these things, no stopping place, is there? Falando a respeito destas coisas, não há nenhum ponto de parada ali. All these great victories is fine. Todas estas grandes vitórias foram ótimas. We appreciate every one of them. Apreciamos cada uma delas. They were all great victories. Todas elas foram grandes vitórias. The great victories of the wars and the great victories of the spiritual wars and so forth.
was great. As grandes vitórias das guerras e as grandes vitórias das guerras espirituais e assim por diante foram grandes. But you notice, there was none of them lasting. See? Mas observe você, nenhuma delas durou, vem? We have a great victory temporarily. Now we just Nós temos uma grande vitória temporariamente. Agora nós apenas we found out here not long ago when we went to war with Japan. Nós descobrimos aqui, não há muito tempo atrás, quando fomos para a guerra com o Japão. Why, in our own home, there was a little bitty gadget. Ora, eu em nossa própria casa havia algumas pequenas bugigangas. Somebody give us a little bitty trinket, you know, a little like a doll. Alguém nos dava um pouquinho, enfeites, você sabe, um pequeno, como uma boneca. And it had on it, made in Japan. The fellow throwed it down and broke it. See? E estava escrito nela, Made in Japan. Um sujeito a jogava no chão, quebrando-a. Vem. And you can say made in Japan, they'd throw it out there. They're going to 10-cent stores, a bunch of rickies, you know. E se você dissesse Made in Japan, eles jogavam aquilo fora. Eles desciam até as lojas de 10 centavos. Um punhado de rickies. Você sabe. Delinquent people go in there at 10-cent store just to act smart. See? Go in and get things from Japan. Não pessoas delinquentes. Entravam ali nas lojas de 10 centavos só para agir espertamente, vem? Entravam e pegavam as coisas do Japão. They want to show their loyalty to a nation. Eles queriam mostrar sua lealdade à nação, vem? What about the God? Laugh in his face. See? E quanto a Deus, ria em sua face, vem? If they were so easy to run into a 10-cent store and knock over the counters and things like that. Se eles facilmente entravam nas lojas de 10 centavos e viravam os balcões e coisas assim. Because they had little dolls and trinkets and things that are made from Japan. Porque eles tinham pequenas bonequinhas, enfeites e coisas ali feitas no Japão. Because they were more with it. Porque eles estavam em guerra com ele. What about smoking cigarettes and drinking, lying, stealing and things like that? And to the real army of God. Que tal fumar cigarros e beber, mentir, roubar e coisas assim, vem? Para um verdadeiro exército de Deus. They want to be loyal. How about us being loyal? Eles queriam ser leais. Que tal nós sermos leais? If they went to jail for doing that, what difference does it make? They want to be loyal to the nation, to the flag. Se eles fossem para a cadeia por fazer aquilo, que diferença isto fazia? Eles queriam ser leais à nação, à bandeira. But the Christian's afraid sometimes to speak up. Mas os cristãos têm medo, às vezes, de falar. Vem. That's the reason we need more V-days, when you can get yourself conquered. See? Esta é a razão pela qual precisamos de mais dias V, quando você pode conquistar a si mesmo. Vem. Let God conquer you by His power of love. Deixe Deus te conquistar através do seu poder de amor. All these great victories was temporal victories, even to Moses. Todas estas grandes vitórias foram vitórias temporárias, mesmo para Moisés. Israel went right back into bondage again. Israel foi diretamente para o cativeiro de novo. Always in and out, we find it. Sempre entrando e saindo. Nós os encontramos entrando e saindo. Many heroes still fought on and died. Muitos heróis continuam lutando e morrendo. They still do it in wars in the natural focus of the glass. Eles ainda o fazem nas guerras com o foco natural da lente. They do it in the spiritual. Eles fazem isto no espiritual. Heroes fight and die. Heróis lutam e morrem. How we could go down, I got a whole line of them wrote down here, like Daniel and the Hebrew children and them great victors back there that won victories. Como poderíamos descer? Eu tenho uma porção de linhas anotadas aqui. Como Daniel e os filhos hebreus e aqueles grandes vitoriosos lá atrás que ganharam as vitórias. But they finally come a thing called death. And it took them. Mas eles finalmente chegou uma coisa chamada morte e os tomou. Vem? Não importa. Went right on. See? Still fighting
dying, Eles seguiram em frente, continuaram lutando, morrendo, fighting, dying, winning victories, dying. lutando, morrendo, ganhando vitórias, morrendo, ganhando vitórias, morrendo. But you see, after all, man was not made to die. Mas veja você, depois de tudo, o homem não foi feito para morrer. Man was made to live. O homem foi feito para viver. And no matter how many great achievements he did, he still died just the same. E não importa quantas grandes realizações fez ele continua morrendo do mesmo modo. And when we went to the grave, they buried him and that settled it. E quando ele vai para a sepultura, eles o enterram e aquilo termina. They marked his grave with a tombstone out there and a sepulcher, and that was the end of it. Death swallowed him. Eles marcaram sua sepultura com uma pedra tumular ali em uma sepultura. E aquilo é o fim disto. A morte o engoliu. That great Moses, great Joshua, the great prophets of the Bible, nearly all of them, except about 2 or 3, we know where their graves are, where they marked. Aquele grande Moisés, grande Josué, os grandes profetas da Bíblia, aproximadamente todos eles, exceto 2 ou 3, sabemos onde estão suas sepulturas, onde eles a marcaram. Death swallowed them up and took them right on. See? A morte os engoliu e os levou. But one day, there came a battle. There come the chief warrior came down. Jesus Christ, the Son of God. Mas dia ali veio uma batalha. Ali desceu o chefe guerreiro, Jesus Cristo, o Filho de Deus. And there was an Easter. E ali houve uma Páscoa. That was a real V-Day. After Jesus had fought and prevailed, Aquele foi o verdadeiro dia V, depois de Jesus ter lutado e prevalecido. he fought against every enemy there was to be fought against. Ele lutou contra cada inimigo que havia para ser derrotado. The first thing when he was born with a dirty name to begin with amongst the people as an illegitimate child. A primeira coisa, quando ele nasceu com um nome sujo para começar, entre as pessoas como um filho ilegítimo. He fought himself right on through that. Ele lutou consigo mesmo através daquilo. Mary having this baby by Joseph without being married. Maria tendo este bebê através de José sem que fossem casados. He come amongst the young children with a name, but in his heart he knew he was the Son of God. See? Ele veio no meio das criancinhas com um nome, mas em seu coração ele sabia que ele era o Filho de Deus. He fought through that. Ele lutou com aquilo. He come to the days of where he would make his decision of what he would do after he had received the Holy Spirit. Ele chegou nos dias onde ele faria sua decisão do que ele faria, depois dele receber o Espírito Santo. He come to the day that Satan took him up on the mountain and he showed him all the kingdoms of the world and said, Ele chegou o dia em que Satanás o levou até em cima na montanha e lhe mostrou todos os reinos do mundo e disse: I'll make you a king now. You say you're the Son of God, you got power. Farei de você um rei. Agora você diz que é o Filho de Deus. Você tem poder. I'll give you the ruler of all the nations. Eu lhe darei o governo de todas as nações. Just what the Antichrist is trying to be today. Simplesmente o que o anticristo está tentando ser hoje. But there was a V-Day. Mas houve um dia V. He fought right through it. Ele lutou com aquilo. Said, if thou be the Son of God, there come a time when he was challenged by the word. If thou be the Son of God, command these stones to be made bread. See? Disse: se tu és o Filho de Deus, ordene que estas pedras se transformem em pão. Vem. And you're hungry, now eat them. See? If you're the Son of God, you can do that. E está você com fome agora? Vem. Se tu és o Filho de Deus, você pode fazer isto. He could have. That's right. Ele poderia. Isso é correto. But there had to be a V-Day. Mas tinha que haver um dia V. He won the victory over that temptation. See? He won the... Ele teve a vitória sobre aquela tentação. Vem. Ele venceu-a. So now you can be a great person. Disse: agora você pode ser uma grande pessoa. You can show yourself what you are. Você pode mostrar a você mesmo o que você é.
took him to the Pinnacle Temple and said, "Drop off. I'll quote the scriptures to you. It's written to give the angels charge over thee at the same time to dash foot against the stone and bear thee up." O levou até o pináculo do templo e disse: Pule, eu citarei as escrituras para você. Está escrito que ele daria aos anjos poder a qualquer tempo que tu tropeçasses teu pé sobre uma pedra, eles te sustentariam. Look at that theologian. That's Satan is. Veja quão teológico é Satanás. Vem Get thee behind me, Satan. para trás de mim, Satanás. Come the word. It was a V-Day. He come to every V-Day. Veio a palavra, foi o dia V, ele veio para cada dia V. He walked up in the presence of Peter's wife, his mother, laying there sick of the fever. Ele chegou na presença da mãe da mulher de Pedro, deitada ali, doente com febre. The fever was raging in her body. A febre estava arrasando o seu corpo. They needed service. Eles precisavam de ajuda. He walks over and touches her hand. Ele se aproximou e tocou em sua mão. Sickness couldn't stand in his presence. Certainly not. Satanás simplesmente não suportava a sua presença. Certamente não. Then he come to the place to where there was death in a family. Então ele chegou ao lugar onde havia morte em uma família. There come to a place where a man named Lazarus, a friend of his, had died and was buried. Chegou ao lugar onde o homem chamado Lázaro, um amigo seu, havia morrido e estava sepultado. And laying in the grave and stinking. About the fourth day, E deitado ali na sepultura e fedendo por volta de 4 dias. body sets in corruption in 3 days. See? 72 hours. Corruption. O corpo entra em decomposição em 3 dias. Vem, 72 horas, decomposição. And there come a place where life and death was faced. E ali era chegado o momento onde a vida e a morte se encararam. Here he is, life. There's death that took his friend. There's a showdown. Aqui ele é a vida. Ali a morte havia levado seu amigo. Era uma demonstração. He walked out to the grave and pulled them little shoulders back and said, "Lazarus, come forth." Ele se aproximou da sepultura e ajeitou seus pequenos ombros para trás e disse: Lázaro, saia para fora. Oh my, that word went forth. Oh, que coisa! Aquela palavra seguiu. It was the word of God. Life sprung to itself again. Era a palavra de Deus. A vida havia brotado por si mesmo novamente. Back come the victim from the beyond, enter somewhere to life again. Lá de trás de algum lugar veio a vítima de volta com vida novamente. Sure, he won the victory. That's right. Claro, ele ganhou a vitória. Isso é correto. Sickness, temptation, everything that could be, he fought through every bit of it. Enfermidade, tentação, tudo que poderia existir, ele lutou através de cada pedacinho disto. A V-Day, exactly right. Dia V, isto é exatamente correto. Then it come to the time to when the whole world was laying in the shadows, the regions of the shadows of death. Então chegou o tempo quando o mundo inteiro estava em uma sombra, as regiões da sombra da morte. Every man, every human, every prophet, every great man, all these great heroes that he had sent. Cada homem, cada humano, cada profeta, cada grande homem, todos esses grandes heróis que ele enviou, They all laid back there. todos eles deitaram ali atrás. There laid Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, all of them laying in the grave back yonder. Believing. Ali deitou Abraão, Isaac, Jacó, José, todos eles deitaram na sepultura ali atrás, crendo. No more evidence than just the word of God said so. God said so. Nenhuma evidência além do que a palavra de Deus disse. Assim Deus disse. Look at Job when he was fighting so hard. Veja Jó quando ele estava lutando bastante. His wife, his companion, he said, even her breath has become strange to me. So forth. He was. Sua esposa, sua companheira, lhe disse: mesmo seu hálito tem se tornado estranho para mim.
E assim sucessivamente. Ele estava. What a time the man had. The temptations. Que momentos o homem teve, as tentações. Even to his Belsar and all the rest of them said, and Elihu even tried to accuse him and things like that. E mesmo para seu Bildade e todo o restante deles disseram. E mesmo Eliú tentou acusá-lo e coisas assim. But he knowed he stayed with the word. Mas ele sabia que ele havia ficado com a palavra. And his wife come and said, Job, you look miserable. E sua esposa veio e disse, Jó, você parece miserável. So why don't you just curse God and die the death? Disse, por que você simplesmente não amaldiçoa a Deus e morre? He said, thou speakest like a foolish woman. Ele disse, tu falas como uma louca. Oh my, what a hero! Oh, que coisa! Que herói! Even Jesus referred to him. Have not you heard the patience of Job? O próprio Jesus se referiu a ele. Não vistes vós da paciência de Jó? Job went down in the harness. Jó se foi do posto do dever. Abraham went down in the harness. Yes, sir. Abraão se foi do posto do dever. Sim, Senhor. Isaac went down in the harness. Isaac se foi do posto do dever. Joseph went down in the harness. José se foi do posto do dever. Joseph said, don't bury me down here, oh, bury me up here. See? Bury me up here with my fathers. José disse, não me enterre aqui embaixo, me sepulte ali em cima, vem, me enterre ali em cima com meus pais. Bury me the way they were buried. The word, the plain they were buried in. The place they were buried in. Me enterrem da maneira que eles foram enterrados, na palavra, na planície em que eles foram enterrados, no lugar onde eles foram sepultados. That's the same thing in me. That's the reason I won't be buried in the name of Jesus. Esta é a mesma coisa comigo. Esta é a razão pela qual desejo ser sepultado no nome de Jesus. For those that are in Christ will God bring with him. You see. Para aqueles que estão em Cristo, Deus os trará consigo.